Os egípcios, claro, eles construíram aquelas pirâmides, construíram coisas, quer dizer, alguma matemática tinham que conhecer, e realmente conheciam, porém era uma matemática completamente experimental. Enfim, eles adotavam regras que estavam dando certo e não tinham a preocupação de saber o porquê das coisas. Não havia o sentimento de uma demonstração. Isso só veio a aparecer milhares de anos depois. Então, se alguma regra estava dando certo, ela era adotada, transmitida, escrita, e assim eles faziam. Vocês estão vendo uma foto de satélite do Egito. Aqui é o Mar Vermelho, né? Esse aqui é o Rio Nilo. Os egípcios antigos, eles se desenvolveram ao longo desse enorme rio, né? O maior rio do mundo, talvez. O que ocorre? O Rio Nilo, durante 2 meses no ano, ele enche. Então, nessa cheia, todas as plantações se perdem, as que não foram colhidas, as propriedades, né, dos agricultores desaparecem nesse imenso mar de água. Com a cheia, ninguém sabia mais onde é que está a propriedade de cada um. E quando quando o rio volta ao normal, a geografia é um pouco diferente. Então, todas as terras têm que ser demarcadas novamente, né? Então, aquela disputa, não, esse pedaço aqui é meu, não, bota a cerca um pouco mais para lá. E o que era necessário é que, anualmente, cada terreno seja medido, tenha a sua área determinada, porque o imposto do faraó é proporcional à área. Então, nessa época, uma preocupação enorme é que terrenos, né, rio aqui, os terrenos, como vocês viram, eles deveriam ter uma forma aproximadamente retangular, mas não sei, evidentemente, não se conseguia, né? O rio faz certas curvas, então a demarcação das propriedades era feita, né, de uma forma que fosse até a região onde fica o deserto, né, e tivessem laterais mais ou menos perpendiculares ao rio, mas não tanto. Então, se você tem um terreno, como é que eles faziam para calcular uma área assim? É curioso, né? Eles usavam uma fórmula dos egípcios para área. Média de 2 lados opostos, produto delas. Essa é a fórmula que eles usavam para calcular uma área. Essa fórmula está certa? Claro que não. Se o quadrilátero for, em que condições que essa fórmula é exata? Vamos pensar, será que ela é exata em algum momento? Não. Quadrilátero inscritível, não. Um retângulo, sim. Não é? Porque num retângulo, os 2 lados opostos são iguais, então aqui fica A mais A sobre 2, que é o próprio A. B e D são iguais também. Então, para o retângulo, isso é exato. Mas se a figura não é um retângulo, isso não é correto. Mas eles usavam isso. Vamos estimar qual era o erro que eles cometiam? Vamos criar um quadrilátero
Mais ou menos, né? Aqui está. É um quadrilátero, não é um retângulo, mas está perto da forma de um terreno lá do Rio Nilo, né? A área dele está aqui. Eu estou com 3 decimais, 28,157, eu vou colocar aqui na tela. Dá para enxergar, dá, né? Agora nós vamos fazer a conta que os egípcios faziam. Para me facilitar, eu vou botar 0,25, que é 1/4, né? E vou multiplicar por A mais C. E vou multiplicar ainda por B mais D. O que eu quero? Eu quero saber o erro, eu quero estimar o erro que eles estão cometendo, que eles estavam cometendo, né? Então, os egípcios... Veja só como os valores são próximos, não é? Área real, 28,157, e o método egípcio, para a hora de um quadrilátero, não é? Está bem eficiente. Eu posso mudar um pouco a forma. Mesmo fugindo um pouco do retângulo, é bastante boa a aproximação dos egípcios, né? É claro que quanto mais próximo do retângulo for, mais perto será. Para essa figura que é quase mesmo um retângulo, eu já estou, pelo menos até a terceira decimal, já está dando igual, não é? Se eu mudar muito o que acontece num trapézio fugiu bastante, não é? Onde é que está o erro nesse caso no caso do trapézio? No trapézio, a soma A mais C sobre 2 é a base média, não é isso? A área do trapézio é a base média, que é A mais C sobre 2, vezes a altura. Só que a altura aqui é pequena, né? Se você fizer a média dos lados opostos, B mais D sobre 2, dá muito grande. Então, apesar que A mais C sobre 2 está correto, o B mais D sobre 2 foge bastante da altura. Então, é isso. Então, nossa primeira abordagem, que é uma coisa curiosa, né? A gente está ensinando área, de repente, comentar que antigamente se fazia, sim, uma fórmula errada, mas que é bastante prática. Inclusive, para medidas de terrenos, né? Terrenos, fazendas, o que for mais ou menos retangular, ficar calculando ângulo para ter um valor exato, não sei nem se merece o trabalho, mas usar essa fórmula, beleza, né? Podemos adotar também os nossos problemas práticos, né?